Este era o barulho que estavam a ouvir, que é o Smic a roer a caixa onde veio um livro, que vai ser uma prenda de Natal. Aliás, eu acho que este ano só vou oferecer livros. E já agora aproveito para dizer que um amigo nosso falou-nos de duas livrarias que vendem online. Uma que se chama Snob e outra que se chama Poetria. Pronto, então eu vou ver o que é que eles têm. O que é que eles têm por lá? Fiquei curiosa. Mas este aqui em particular veio da UC. Vá, vamos lá passar ao que interessa. Então, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre 3 contos de Oscar Wilde. São destes 2 livros aqui. Estes livros são do Luís. Portanto, nós a semana passada, quando fomos jantar à casa dos pais dele, ele quis trazer alguns livros para cá. E estavam estes 2. E eu, que ando um bocadinho insatisfeita com as leituras que ando a fazer, sei lá, não é assim uma coisa... Desculpem, vamos ter sempre o gato com barulho de fundo de vez em quando a roer a caixa. Como não andava muito satisfeita com as leituras que estava a fazer e vi estes livros assim tão mimosinhos, tão pequeninos, na altura ainda não sabia que eram contos, mas, enfim, eu até costumo gostar dos livros do Oscar Wilde. Pensei, olha, vou ler, vou ver se me entusiasmam, e gostei muito dos 3 contos. Então, Oscar Wilde foi um dramaturgo, poeta, ensaísta irlandês. Ele viveu entre 1854 e 1900. Teve assim uma vida bastante atribulada e que não acabou muito bem. Portanto, ele era aquilo que nós chamaríamos agora, penso eu, um dandy. Portanto, gostava de se vestir bem, não sei o quê. Ele, apesar de ter casado e ter tido 2 filhos, por ser também dandy e apresentar-se de uma forma um pouco, talvez considerada efeminada, não sei, e também por aquilo que escreveu, sobretudo no retrato de Dorian Gray, tinha a fama de ser homossexual, que na altura era considerado crime. Eu vi há bocadinho um mini documentário, uma coisa muito pequena, que eu até vou colocar lá em baixo a quem possa interessar. Assim, um resumo da biografia do Oscar Wilde. Ele até foi levado a tribunal pelo pai de um dos rapazes que já era adulto, com quem ele tinha uma relação mais próxima, apesar de na altura não haver certezas absolutas que eles tinham uma relação sexual. E enfim, o homem tanto chateou que... Pronto, olhem, enfim, na altura aquilo era considerado crime, então... O Oscar Wilde estava a correr riscos, na verdade. Mas acho que houve ali também muita... assim, alguma mentira, algumas provas forjadas, ou pelo menos uma tentativa. Pareceu-me. Bom, mas a verdade é que ele depois também não era assim uma personagem muito querida, porque a atitude dele era, e até a um certo ponto, e até uma determinada altura, foi sempre assim um bocado arrogante. Ele considerava-se um gênio, considerava-se assim uma pessoa acima de todos os outros, então ele não granjeava grandes simpatias. E eu só refiro isto porque parece-me que estes 2 livros, que foram escritos pelo menos os 2 contos principais foram escritos em 1891, o último conto, que é um conto muito, muito pequeno, não sei, não está datado, aqui nos livros, eu também não fui pesquisar, a verdade é essa. Mas há de ter sido da mesma altura, diria eu. Nota-se assim esse lado um bocadinho cínico, um bocadinho arrogante, um bocadinho, por vezes até um pouco blasé, sobretudo neste livro, do crime de Lord Arthur Saville. Ai meu Deus do céu, a sério. Estive calada até agora e tipo, a fazer a sopa e não sei o quê, e agora que estamos domingo, dia 8 de novembro, à 12h46, e agora começo a falar e parece que não consigo falar, desculpem lá. Mas o que é que eu ia dizer? O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que essa atitude assim, esse laivo um bocadinho mais cínico, um bocadinho mais blasé e arrogante, eu acho que se sente neste livro, O Crime de Lord Arthur Saville, que depois também tem o conto bem mais pequeno, que é A Esfinge Sem Segredos. Tem mais esse teor, vamos lá, ou mais esse travo do que O Retrato do Sr. W.H. Mas vamos falar de cada um deles brevemente. Vamos então começar por este livro. Este livro chama-se O Retrato do Sr. W.H. Portanto, quando o livro começa, nós temos o narrador que fala connosco na primeira pessoa em casa de um amigo, o Erskine. E eles acabaram de jantar, estão em amena cavaqueira na biblioteca do Erskine.
E a dada altura o Erskine mostra um retrato do século XVI, de um rapaz, um retrato de um rapaz jovem, ao narrador. Eu não encontrei o nome do narrador. Sabem que eu nem sempre leio os livros e vou tirando apontamentos e tal, portanto nem sempre os leio de forma de estudo, como se estivesse a estudar. Mas a verdade é que enfim, quando voltei a pegar no livro para ver se encontrava, etc., eu não encontrei o nome do narrador, portanto eu vou chamá-lo narrador. Então, eles são em amena cavaqueira, o Erskine mostra o retrato de um jovem rapaz ao narrador, o narrador observa e tal, portanto eles são os dois jovens daquilo que eu entendi, mas o Erskine será mais velho do que o narrador. E então o narrador pergunta quem é este e tal, e o Erskine começa a falar de um amigo dele, Cyril Graham, que teria estudado este retrato e teria relacionado o retrato com o Sr. W.H. Quem é este Sr. W.H.? Então, aparentemente Shakespeare publicou um conjunto de 154 poemas em 1609 com o título Sonetos de Shakespeare. E a primeira edição foi dedicada ao Sr. W.H. E até hoje não se sabe quem era esta pessoa, enfim, e que relação é que tinha com Shakespeare. No entanto, aparentemente, uma das teorias é que teria sido um amante ou alguém, enfim, próximo de Shakespeare, ou então foi o próprio Oscar Wilde que lançou esta teoria, isso eu não sei. Só fui pesquisar se realmente existia essa obra de Shakespeare, porque fiquei um bocadinho baralhada, sinceramente, mas se eu tivesse lido a contracapa, diz aqui, antes de começar a ler o livro, que não o fiz, diz aqui que efetivamente esta obra tem tanto de ficção quanto de ensaio. Portanto, Oscar Wilde, que quase que podia ser o narrador, se calhar até é, e por isso é que não nos dá o nome. Eu não sei se não nos dá o nome, eu sou muito distraída e pode ter aparecido por aqui e eu não me ter apercebido. Apresenta-nos uma teoria. Pronto. Agora, o Erskine, quando mostra este tal retrato do Sr. W.H., diz: eu tive um amigo que tinha a sua própria teoria e achava que realmente este rapaz tinha sido o amante do Shakespeare. Aparentemente, na altura do Shakespeare, as mulheres não podiam representar teatro, era visto como algo indecente. Então, os homens eram chamados a interpretar papéis femininos. Eu não sei porque é que umas coisas realmente... para as mulheres tanta coisa era vedada, não é? Porque era indecente, mas depois para os homens, por contradição, havia muita coisa que era permitida que, numa altura em que a homossexualidade também era vista como algo, como um crime, não é? É estranho que eles pudessem vestir de mulheres, é um bocado contraditório, não sei, não me parece muito coerente, mas enfim, mas a humanidade não é coerente, não é? Acho eu. Continuando. Então, como as mulheres não podiam representar, os homens é que tinham a representar os papéis das mulheres. Tudo bem. Então eram escolhidos homens ou bastante novos, portanto rapazes ainda, em que não tivessem já aquelas alterações que a puberdade dá, tornar a voz mais grossa, os traços mais masculinos, etc. Ou então homens já com um ar efeminado, fisicamente, uma voz mais fininha, que facilmente pudessem encarnar esses papéis femininos. E então o Cyril Graham apresenta este Sr. W.H. como um desses atores que teria estado na companhia de William Shakespeare, portanto na companhia de teatro de William Shakespeare. Mas este Cyril Graham tentou apresentar esta teoria, estava muito assim, enfim, investido nessa teoria e queria publicar, etc. Este amigo dele, o Erskine, disse-lhe: pá, mas as provas que tu estás a apresentar não são suficientemente fortes. E a verdade é que este Cyril Graham acaba por se matar. Pronto, parece-me assim uma resposta um pouco excessiva, mas ele realmente sentia aquilo profundamente e o facto de, se calhar, de não ter ninguém que acreditasse nele, em algo que ele estava a investigar há tanto tempo, não é? E investir toda a sua vida nisso, foi demais para ele e ele decidiu acabar com a vida. E o narrador fica muito impressionado com aquilo. E decide: opá, pronto, olha, então eu vou provar que o Sr. W.H. é o rapaz que está neste retrato. E que era efetivamente um jovem ator da companhia de teatro do Shakespeare. Pronto. E então, com esse pretexto, ele começa a analisar uma série de poemas que compõem esse tal livro do Shakespeare. E há aqui extratos do livro, vários, em que ele analisa um por um
e apresenta como sendo provas de que o rapaz ou a pessoa a quem o Shakespeare se dirige era um tal, era um jovem ator da sua companhia de teatro e que seria então esse tal Sr. W.H. Mas a verdade é que, à medida que eu fui lendo o livro e vendo enfim, aquilo em que ele estava a tentar basear para provar essa teoria, eu não fiquei convencida em nenhuma altura. Aliás, por vezes até me parecia que este narrador estava a querer forçar um bocadinho essa ideia. Portanto, sem grandes provas. Como se estivesse a enganar-se a ele mesmo. Pronto. E então comecei a pensar, bem, ele está a ficar muito parecido com o Cyril Graham, parece-me pela descrição que o Erskine fez dele. Não me digas que ele se vai suicidar no fim do livro. O fim é muito mais surpreendente, vamos lá, nesse aspecto, mas eu também não quero contar muito, mas a verdade é que a maior parte do livro, assim, o grosso do livro, é ele a analisar vários poemas. E essa parte é interessante não só pelas teorias que ele apresenta e como ele tenta fundamentar a teoria base que veio do Cyril Graham, mas depois também esse lado muito humano dele tentar manipular um pouco aquilo que está a ler para encaixar naquela teoria que ele já tem mais cimentada. Pronto, então nesse aspecto achei o livro muito interessante e é isso, e gostei bastante do fim, não estava à espera. Portanto, eu diria que este é um livro assim um pouco sério, mas gostei e acho que é bastante acessível. Já em relação a este livro aqui, que é O Crime de Lord Arthur Savile, que depois tem um conto ainda mais pequenino, que é As Fins Sem Segredos, tem um teor assim um bocadinho mais cómico. Então vamos falar de um de cada vez, rapidamente, ou quão rapidamente eu conseguir. O Crime de Lord Arthur Savile conta a história deste Lord. Ele está em casa da Lady Windermere, ela está a fazer assim uma festa, isto é tudo gente nobre, pronto, isso eu acho piada porque em cada um destes contos é tudo gente assim endinheirada. Portanto eu deduzo, e até pela biografia que eu vi do Oscar Wilde, ele mover-se-ia sobretudo por esses meios, apesar de ser uma pessoa que durante toda a sua vida lutou com alguns problemas, enfim, de liquidez, problemas económicos, mas muitas vezes criado por ele também, porque ele era assim muito extravagante e pronto, tinha assim uns gostos um pouco caros, daquilo que eu percebi. Bom, mas avançando. Neste caso, temos então uma festa a acontecer em casa de Lady Windermere, que é assim que o conto começa. E ela parece assim uma senhora um pouco caprichosa e tal, então o capricho do mês que nós apanhamos é de quiromancia. Portanto, tem lá um homem, um quiromante, que lê as mãos, não é? E ela vai dizendo, oh Sr. Podger, venha cá, leia aqui as mãos da Lady não sei das quantas. Olha, venha cá, leia aqui as mãos do conde não sei, não. E a dada altura chama-a para ler as mãos do Lord Arthur Savile, que é um rapaz assim novo, está noivo de uma rapariga, por quem tem uma paixão muito grande, está prestes a casar-se, mas ele está ali sozinho. E então, pronto, ele está divertido, parece estar curioso, tudo bem, dá a mão para ler e o quiromante fica muito incomodado com aquilo que vê e não lhe diz o que é. Então o Lord Arthur lá o consegue apanhar sozinho e pergunta-lhe. E então nós no capítulo seguinte ficamos a saber que o que o quiromante viu é que o Lord vai matar alguém. Vai cometer um homicídio. E então o Lord está, diz essa parte, é porque eu na altura ainda não sabia que isto era um bocado cómico. Então parece que ele está muito angustiado, está muito triste e não sei o quê, o que é que eu vou fazer? Ai, a minha vida é uma desgraça, pronto, uma coisa assim neste estilo. E o que é que ele decide fazer? Portanto, a resposta mais sensata e racional que o Lord Arthur engendra, não é? É matar alguém, pronto, e despachar o assunto, não é? Já que ele vai matar alguém, pronto, e isso está na linha da vida, ou não sei aonde, na mão dele, então vamos despachar isto porque eu tenho que me casar. Então é assim, ele começa de uma forma muito pragmática, muito desapaixonada e completamente, epá, imoral, a escolher as pessoas que ele vai matar. Primeiro decide-se por uma tia, mas a coisa corre mal. Depois decide-se por um tio, mas a coisa corre mal. E depois ele, o sacrifício, eu tenho que fazer este sacrifício pela Sibyl, e eu a pensar, não tens nada, não sejas parvo, pá, não mates ninguém, se isso acontecer, aconteceu, mas quer dizer, não estejas a forçar uma coisa que não sabes que vai acontecer, se calhar o quiromante enganou-se, pronto. Enfim, ouçam, é muito cómico, eu achei o livro muito cómico, mas depois, por outro lado, mostra um lado tão cínico e tão pouco, como é que se diz?
que não guarda a vida, sabe? Que não dá importância nenhuma à vida dos outros. Portanto, ele tem aquele objetivo que tem a ver com a forma como ele imaginou a vida dele. Ele fala do sacrifício, ele está a fazer o sacrifício pela mulher, mas não é nada disso que disparate. Isso é parece mais uma desculpa que ele arranja porque até ficou entusiasmado com a ideia de matar alguém. O que é o que parece. Portanto, que é uma espécie de sociopata pouco... ou psicopata, não sei... inconsciente, que não sabe que o é, sei lá, ouçam, é uma história um pouco bizarra, mas é muito engraçada, eu achei bastante cómica, sinceramente, com estes rebates de consciência de uma pessoa que não tem grande consciência, não é? A partir do momento em que começa a ponderar, bom, então vou matar, tem que ser, vamos despachar isto. É muito estranho, mas divertido, eu achei divertido, sinceramente. Depois a outra história, que é, não vos vou dizer como é que vai acabar, não é? E a outra história que é como é que é? Esqueço-me sempre, que disparate. Agora ali, As Fins Sem Segredos, pronto. É um outro exemplo de uma postura um pouco blasé, portanto, são dois amigos que já não se viam há muito tempo, encontram-se em Paris, um deles está muito desgostoso e começa a contar a história de uma mulher por quem ele teve uma paixão muito grande e que ainda tem, e que seria uma mulher muito misteriosa e tal, pronto. E eu não vos vou dizer mais, porque este conto lê-se em 2 fôlegos, portanto... não dá para contar muito mais do que isso, mas a sensação com que eu fiquei foi essa, foi mesmo com o fim, que é uma coisa até, por um lado, uma visão um pouco cínica deste amor muito grande que o outro estava a sentir, mas depois, por outro lado, também bastante realista, desta mulher que se dava ares de ser muito misteriosa. Então, nesse aspecto, achei divertido também, na verdade, por ter esse teor de realismo assim bastante forte. E assim um bocado desassombrado e um bocadinho desencantado, enfim. É rir para não chorar, não é, pessoal? Bom, então, ouçam, eu aconselho, eu gostei muito destes 3 contos que li, cada um dentro do seu teor, não é? Este aqui achei um bocadinho mais difícil de ler, mas achei muito interessante, e estes aqui achei muito divertidos. E de resto, pronto, ouçam, por aqui tudo bem, vou tendo algum trabalho, que já é muita coisa. E por isso é que lá está, vou tendo alguma dificuldade em fazer uploads e em ter tempo para ler, mas vou fazer o esforço. Agora já estou a ler outro livro e tenho que ver se encaixa aqui uns filmes para... desculpem, para ser mais fácil ir fazendo vídeos. A verdade é que eu costumava ir às sessões de cinema independente aqui em Viseu, do nosso cineclube, só que deixei de ir porque estou a dar formação precisamente nos dias a que eles têm as sessões, que é uma chatice de todo tamanho, mas é a vida, não é? E valores mais altos se levantam e uma pessoa tem que fazer pela vida, não é? Já dizia outro. Eu espero que estejam todos bem, espero que estejam a conseguir ultrapassar estes tempos complicados e a conseguir, enfim, adaptar e readaptar-se, porque realmente cada semana é uma coisa nova. Nós cá em Portugal vamos entrar outra vez num estado de emergência, mas é assim uma coisa mais ou menos limitada. Não sei, tenho que ir ver porque tenho aí algumas atividades que estão dependentes de deslocações, etc. Então tenho que ver como é que está isso. E convosco espero que esteja tudo bem. Pelo menos tivemos esta boa notícia do Biden, não é? Para mim foi uma ótima notícia. Espero para vocês que me veem também. Mas não vai ser um processo fácil. Acho que já se está a adivinhar, não é? E pronto, e para terminar vou-vos mostrar aqui o SMIC, porque eu acho que, na verdade, é a coisa mais interessante. Deixa eu ver. Passar ali pela zona de trabalho, sempre toda cheia de coisas. Pronto, SMIC, diz olá. É impressionante, onde quer que eu ponha a caixa, ele vai se meter lá dentro. Mas por acaso nem fui eu que a pus aqui, foi o Luís. Deixa eu ver. Oi. Ai meu Deus, olha para ele. Ai que ele é tão querido. Ai, mas pronto, lá está ele. Pimbas, pimbas, não gosto. Por acaso, uma coisa já agora aproveito para vos dizer, porque o SMIC, ele faz isto, não é? Eu acho que os gatos no geral, uma pessoa vai dar vestinhas, ele está todo querido e até se vira de barriga para cima e de repente está a arranhar e a morder. Típico. E eu às vezes sou um bocado instintível, quando me magoa eu bato-lhe, mas é assim, não lhe bato assim às 3 pancadas, assim sobretudo ao pé do rabito, pronto, também não é um encher de porrada, não é? Mas sim, às vezes apanha. Mas eu li que não vale a pena bater, que mais vale, é mais eficaz tirar a mão
tipo, a menos, enfim, tirar a mão. Ele também nunca me feriu a sério. E afastar-me, porque os gatos também gostam da proximidade e também gostam de brincar, não é? E eles percebem que quando têm determinados comportamentos, nós saímos do pé deles e deixamos de brincar com eles, eles deixam de repetir esse comportamento. Pronto, basicamente é isso. E espero que vos sirva a vocês que têm gatos. Se calhar também funciona com os cães, não sei. Eu acho que os cães são mais obedientes, apesar de tudo. E pronto, pessoal, vá, já chega. Tchau, tchau, Smic. E tchau.